Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Gênesis bíblico e da Gênese. Para dar início ao estudo desta tarde, agora ocorrendo aos sábados, nossa irmã Dona Silvia vai fazer a prece inicial por todos nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, toda a espiritualidade amiga que nos acompanha com esse estudo, nos dando direcionamento, nos intuindo, nos auxiliando com esse estudo. Que Jesus e toda a espiritualidade possa nos ajudar a compreender o estudo e ajudar que a gente possa, que nós possamos colocar ele na nossa vida, no nosso dia a dia, para que com essa ajuda do Cristo e da espiritualidade, nós possamos fazer um caminho melhor na nossa reencarnação. Que Deus ampare a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, na Gênese, hoje nós vamos falar do item 50. Nós estamos discutindo aí, né, capítulo 1 ainda, o caráter da revelação espírita. E agora, né, nesses últimos itens, falando mais especificamente sobre a revelação no contexto da doutrina espírita. Então, esse item 50, ele vai continuar falando para nós sobre como, né, que a doutrina espírita, como que a revelação no âmbito da doutrina espírita ocorre e como ela tem a ver também com o Evangelho de Jesus. Eu vou só afastar um pouquinho aqui o computador que está gravando, que eu estou achando que está dando um pouquinho de eco. Acho que agora melhorou. Vamos à leitura, então, do item 50. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha ela que ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam, senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais. Cabe ao homem aproveitá-los e pô-los em prática. Gente, esse item aqui, ele traz para nós, né, um contexto direto, assim, de por que, né, o Espiritismo vir, então, como esse Consolador prometido, e por que ele vir
depois de um tempo, né, que Jesus tenha trazido as suas ideias. Boa tarde, pessoal. Oi, Eliana, boa tarde. Nós estamos no item 50 da Gênesis, tá, Eliana? Ok, obrigada. Em estudos anteriores, nós até comentamos, né, coisas que nós já vamos falar aqui, mas é importante até a gente falar de novo, porque é um elo de ligação importante para os outros itens aí que vêm pela frente. Então, não é por acaso, né, o Espiritismo vir, por exemplo, na França, não é por acaso ele vir lá em torno de 1830 e poucos, né, que começam os fenômenos ali na França e vão até 1860, né, colocando ali o tempo a partir da década de 30, né, metade da década de 30 até o fim ali até o início da década de 60 do século XIX, teve essa importância de vir nesse período, de ser Allan Kardec, né, a pessoa preparada para isso. Tudo isso porque essa terceira revelação, que é o Espiritismo, vem então numa época em que a fé ela precisava ser trazida como fé raciocinada. E para ser fé raciocinada, outras coisas eram necessárias. Por exemplo, né, dar credibilidade às informações, principalmente isso, dar credibilidade às informações que seriam trazidas, principalmente porque elas são trazidas pelos espíritos, né? Então, algo intangível, algo que nós não conseguimos, né? Algo ou alguém, né? Da maneira que a gente preferir, que nós não conseguimos muitas vezes ver, né? Sem a capacidade mediúnica não dá para ver, sem a capacidade mediúnica não dá para escutar. Então, as informações vindas pelos espíritos, né? Elas precisavam vir para toda a humanidade. Então, o espiritismo ele não é privilégio só de alguns. O espiritismo ele vem como uma receita universal de salvação e de esclarecimento. Então, a maneira de compilar, de trazer essas informações é através da mediunidade. Os espíritos trazendo a informação e ela sendo de alguma forma traduzida, né, para a nossa linguagem aí, né, trazida de alguma forma que a humanidade pudesse entender e aproveitar. Ela vem então no início como fenômenos físicos, né? A gente já falou em alguns momentos e quando estudamos também sobre a mediunidade, as primeiras manifestações muito como fenômenos físicos, as primeiras comunicações, né, através das batidas, né, cadeiras, objetos, né, que batiam e ali através das batidas codificavam-se as letras, eles respondiam, né, uma batida significava uma coisa, duas outra e assim por diante. Então daí o nome, né, de Allan Kardec ser o codificador, até que evolui muito rápido para a psicografia. Então a principal forma, né, de acesso à informação trazida pelos espíritos no advento do espiritismo foi a psicografia. Aí, gente, o fator credibilidade, né? Por que que eu estou falando, revendo toda essa história? A credibilidade da informação. Só foi possível dar credibilidade à informação trazida pelos espíritos porque já havia, né, então, ocorrido a descoberta de algumas coisas no campo científico, o pensamento, né, o raciocínio da humanidade como um todo já estava mais amadurecido, então é o que chama aqui de madureza intelectual, né, para aceitar algumas coisas, e o método científico, né, a ciência já tinha desenvolvido ao ponto de estabelecer métodos científicos, né, para testar
situações, testar hipóteses, refutar, aceitar, né? Então, mesmo que a informação vinda dos espíritos, né, ela venha de uma forma ainda, né, muito anormal para a maioria da humanidade, para nós no espiritismo não, porque o contexto, né, o conceito e o funcionamento da mediunidade, ele já é bem compreendido, né, para aqueles no espiritismo que estudam a mediunidade, que tem no mínimo assim a boa vontade, o discernimento, né, de entender um pouquinho da mediunidade. Eu não estou falando só daqueles que frequentam reuniões mediúnicas. Estou falando de todos nós que teve pelo menos a curiosidade, né, de entender a mediunidade, ler o livro dos médiuns ou o próprio livro dos espíritos, se não leu, de buscar essa informação, de ter um pensamento crítico. Então, para nós, a gente sabe que a mediunidade acontece, como que ela acontece, que é possível comunicar com os espíritos, né? Mas para as outras pessoas, não. Então, a informação trazida pelos espíritos, para ela ter credibilidade, ela precisou passar por esse crivo científico de atribuir credibilidade. E aí a metodologia, né, que nós já comentamos, mas Allan Kardec, né, o que ele fazia? Ele fazia a mesma pergunta, né, para vários médiums, e as respostas, aquelas que tinham a ver umas com as outras, eram trazidas ali para o livro dos Espíritos, justamente para dar credibilidade. Antes disso, né, nos fenômenos físicos das mesas flutuantes, o próprio cesto ali com a, com a pena, né, escrevendo, com a caneta escrevendo, Kardec tinha um conhecimento sobre o magnetismo, que era uma ciência que começava, né, estava no início ali, surgindo no mundo, né? Então, ele tinha esse conhecimento dos estudos do magnetismo, exatamente para refutar que não tinha nenhum truque, né? No filme lá, a gente até vê ele fazendo experimentos ali, quando os fenômenos mediúnicos, principalmente essa mediunidade de efeito físico, era trazida como espetáculo, né? Mas também numa necessidade de chamar a atenção de pessoas interessadas. Então, tinha que ser Allan Kardec, né? Certamente, se não fosse ele, teria um plano B, mas tinha que ser alguém como Allan Kardec, que tivesse conhecimento, tivesse interesse, que fosse, né, incrédulo a princípio, para conseguir estudar, ter uma ideia embasada, ter um raciocínio lógico. E tinha que ser na França, gente. A França, né, Paris, na época, o berço, então, da tecnologia, né, da ciência, era uma cidade que atraía muitas pessoas pelos pontos turísticos, era uma sociedade bem desenvolvida, então ali o espiritismo teria mais chance, né, de ser difundido e também das suas informações, né, recentes que eram trazidas, ter essa credibilidade. Então, por isso, né, Jesus não pôde trazer tudo ainda à época, né, e fala desse Consolador prometido para nós, que é a terceira revelação, o Espiritismo. Então, a primeira parte aí desse parágrafo, ela é nesse sentido, de nós entendermos que era necessário, né, uma série de acontecimentos para que o Espiritismo chegasse, se fundamentasse de uma maneira séria e perpetuasse, né? A terceira revelação, ela supre todas as necessidades humanas em termos de esclarecimento, né? De tudo aquilo que a gente tinha dúvida, né? Se lá na frente surgir alguma coisa nova, algum fenômeno natural novo, né? Se uma mudança muito drástica acontecer, talvez a gente tenha necessidade de complementar, né?
mas eu nem chamaria de outra revelação. Eu chamaria de complementar a terceira revelação. Por quê? Vejam, Jesus trouxe o seu evangelho, que é a lei de amor, a própria lei de Deus, né? Com isso, trazendo-lhe todo o fundamento moral que a gente precisa para viver bem e mostrando isso com um exemplo, né? E ele fala, olha, ainda não posso, né, falar tudo, mas vou enviar um consolador prometido, né? Se o Espiritismo vem como esse consolador prometido, e com essa fala de Jesus, né, a gente consegue deduzir que aquilo que faltava foi suprido pelo Espiritismo, em termos de esclarecimento. É por isso, né, que em outros itens aqui nós estudamos que o Espiritismo ele não vem para mudar nada do Evangelho de Jesus. Para trazer parou de gravar. Fábio, você está me ouvindo? Já? A senhora sim, dona Silvia, mas o Tiago não, parece que travou lá. Ah, tá. Parece que parou de gravar. Mas deixa eu voltar logo. Vocês conseguem me ouvir, gente? Agora sim, mas antes Agora um pouquinho não. Beleza. Deve ter sido alguma queda aqui da internet. Primeira parte, então, gente, desse item 50 é nesse sentido, de trazer credibilidade. E aí, tendo essa ideia, então, olha o seguinte: os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade. Mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo. Como que a gente entende isso? Olha, os espíritos então comunicam, eles nos ensinam, eles trouxeram informações valiosas, mas que tipo de revelação eles fizeram para a humanidade? Aquela que é necessária para nos guiar no caminho da verdade. Aquela que nos dá esclarecimento e consolo para as nossas dúvidas, né? Para que assim nós possamos ter condições de ir em busca daquilo que precisamos, em busca da nossa evolução, né? Ou seja, o finalzinho aqui, ó, os espíritos abstêm-se de revelar o que nós podemos descobrir por nós mesmos. Então, vem esse conjunto de informações, vem o Evangelho, vem o Consolador prometido, para nos dar ferramentas, condições, né, para nós buscarmos aquilo que depende da gente fazer. Sempre gostamos de lembrar, né, da passagem da ressurreição de Lázaro, que Jesus, ele realiza, né, o milagre, entre aspas, né? Ele ressuscita Lázaro, mas ele pede aos presentes que tirasse a pedra, né, da frente lá do túmulo. Ou seja, o que é do homem fazer, o que o homem precisa fazer, tem que ser feito pelo homem, né? O que foge das nossas mãos está nas mãos de Deus e Deus sempre faz a parte dele, seja por ação direta, né, intermédio de algum espírito benfeitor, seja pelo conhecimento do Evangelho que ele já disponibilizou para nós. Da parte de Deus, então, nada falta. Da nossa parte, depende de nós.
Então, né, continuando, os espíritos deixam para nós o cuidado de discutir, verificar, submeter tudo ao cadinho da razão. Ou seja, da gente raciocinar sobre o que está sendo trazido, raciocinar sobre as situações das nossas vidas, raciocinar sobre as condições em que nós somos colocados para tomarmos as decisões mais adequadas de acordo com a nossa consciência. Então é aquela coisa, né, gente? O Espiritismo ele é consolador, é a terceira revelação, é algo que nos esclarece, que nos dá esperança, mas também que nos dá que renova em nós, né, esse senso de responsabilidade, deixando bem claro que o que depender de nós fazermos precisará ser feito por nós, né? O que nós vemos muito é aquela ideia de salvação direta, né? Que se a gente contribuir de alguma forma, a salvação vai vir, milagres, adorações, né? Sem o esforço de melhoria daquele que está precisando melhorar. De forma que muitas vezes nós preferimos ir para os locais onde as curas imediatas são oferecidas, onde salvação é prometida, porque é mais fácil terceirizar, né, a nossa responsabilidade do que assumirmos, né, a responsabilidade e evoluir num processo que para nós, né, vai ser mais, na nossa cabeça vai parecer mais trabalhoso. Mas não é que ele é mais trabalhoso, é porque é o único caminho, né? O único caminho para a nossa evolução é o caminho da busca, né, daquilo que nós precisamos fazer. Então é nesse sentido que está sendo dito aqui, ó. O que nós, o que depende de nós tem que ser feito. E finaliza, né? Fornece a nós o princípio, os materiais, quer dizer, o conhecimento, fornece aquilo que nós precisamos fazer e os meios para fazer, cabendo a nós aproveitar e colocar em prática. Então, esse item, gente, ele é muito importante para trazer para nós essa consciência e essa separação e esse entendimento que precisa ser feito entre revelação, né? A revelação, qualquer que seja, a primeira, a segunda, a terceira, né? A lei de Deus, isso tudo está à nossa disposição, né? Mas não de uma forma lúdica, de uma forma, não, lúdica não é a melhor palavra, não de uma forma irresponsável, né, de salvação direta, sem esforço, porque isso causaria, né, injustiça, né? Mas de uma forma acessível, desde que tenhamos o interesse de buscar e fazer a evolução, a transformação que cada um de nós precisa. Aqui está pedindo para ler o item 15. Eu vou voltar nele aqui. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Eu achei interessante, assim, que está bem nos dias de hoje, né, quando você fala em relação à cura, que muitas vezes a pessoa vai atrás do fenômeno, né, para curar alguma deficiência, qualquer doença, qualquer coisa que ela tem, e no primeiro momento ela tem um resultado, depois aquilo retorna para ela, assim, até de uma forma mais intensa. Aí veio aqui na minha mente, assim, no primeiro momento, quando que fala da maturidade intelectual, onde a inteligência desenvolvida não pode reduzir ao papel passivo, e sim, né, em busca do homem que não aceita as coisas cegamente. Aí eu vejo que para a gente adquirir determinadas curas ou determinado entendimento, é necessário que a gente evangelize o próprio espírito, né? É tipo meio que parecendo aquela passagem que Jesus fala do cego, né? A tua fé te curou, mais ou menos isso, né? Deu Uhum. esse entendimento. Eu não sei se eu estou muito fora, mas isso veio na minha mente assim, sabe? Não, tem tudo a ver o que você comentou, porque esse processo de elucidação, né, do pensamento, da razão, é ele o responsável,
né, por facilitar para nós o entendimento daquilo que nós precisamos fazer, né? Antes, o que que essa parte aí quer dizer? Antes a gente aceitava as coisas de uma forma cega, porque a gente não entendia o que que acontecia. Então era tudo milagre, só alguns eram escolhidos, tinha anjo, tinha demônio, a gente ia para o céu ou para o inferno e podia ser salvo do inferno desde que pagasse alguma coisa. Então a gente era muito fácil, né, de ser enganado, vamos dizer assim, né? Com a maturidade intelectual, né, a gente começa a ser mais questionador. Inclusive, isso também foi o responsável pelo tanto que a ciência evoluiu, né, a partir do século XVI ali, né, até o século XX, teve um salto enorme ali em todas as áreas científicas, porque nessa maturidade intelectual o homem passou a questionar, né? E a ciência não é feita de respostas, ela é feita de dúvidas, um questionamento e ir em busca de solucionar aquele questionamento. Muito relacionado também isso, né, com a questão religiosa. Se a gente for observar todo o raciocínio que Allan Kardec traz para nós na doutrina espírita, ele é baseado em questionamentos. Mas por que que Deus, né, quando ele fala da mediunidade, por exemplo, que antes era atribuída muitas coisas demoníacas, né, espíritos demoníacos se comunicando. Allan Kardec questiona por que, né? Será que Deus seria tão injusto de permitir que somente os espíritos maus se comunicassem? Né? Isso tudo, esse tipo de questionamento vem dessa maturidade intelectual. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Céu e Inferno, ele é um livro assim todo de questionamento e de raciocínio lógico vindo desse questionamento. Então, tem a ver o que você falou, Marilene, porque foi essa maturidade, né, intelectual que permitiu ao homem entender o que precisa ser feito e agir, né, com a fé raciocinada. Deixar de ser massa de manobra, né, de ser alguém ali inocente e facilmente enganado, para ser detentor, né, do próprio destino. O item 15, gente, eu vou ler ele aqui só para ver o que ele tem para contribuir para nós. Se temos um exemplo. Ô, Tiago, só antes Oi, você dona fala. Silvia. Pode Pode falar? falar. Ô, deixa eu te falar. Eu fico pensando que antes sempre teve, né? Que a gente sempre teve os médicos desde a época que o mundo é mundo, tem médico, tem tudo. Só que essa cegueira podia ser ignorância, né? Que é igual tinha os médicos, quando era conveniente, vamos supor, eles invocavam, chamavam o povo de bruxa, mas quando era conveniente, todo mundo aceitava. Quando não era conveniente, eles queimavam, ia para a fogueira, né? Agora, com o espiritismo e a ciência junto, assim, deu a gente uma base para você realmente raciocinar sem, ainda tem, né? Muitas pessoas que fazem esse tipo de julgamento de espírito, demônio, isso e tudo. Mas com muita, né? Com ignorância, porque hoje em dia tem como você correr atrás, pesquisar, você só não entende, só você não quiser mesmo. É isso. É, é importante, né, essa maturidade também, para evitar esse tipo de coisa, né, que foi trazida aí. Porque, veja, né, como a senhora colocou, tinha essa questão da conveniência, né? Então, os fenômenos, né, mediúnicos aí, muito voltados, né, também para a parte comercial, não estou falando no espiritismo, né? Estou falando antes do espiritismo, aqueles fenômenos, né,
da mediunidade, né, como foi citado aí, da questão das bruxas, né, evidência, enfim, tinha essa conveniência, por quê? Ainda não tinha esse poder de questionamento, né? Uma sociedade ainda sem questionar, dirigida muito pela vontade de um só. Isso aqui tem muito a ver, né, com o que a gente discutiu lá das doutrinas personificadas. Então, uma pessoa que tinha um pouquinho mais ali de liderança, um pouquinho mais de raciocínio a respeito de algumas coisas, conseguia, né, facilmente levar várias outras a estar de acordo com a sua decisão. O tanto de guerra, né, gente, que tinha, porque um só falava que tinha que ter, hoje em dia, né, infelizmente não está muito diferente, mas tem a ver, sim, dona Silvia, porque o advento, né, do questionamento, do espiritismo, da fé raciocinada, da própria ciência, ele traz exatamente, né, no nosso mineirês aqui, esse pé atrás. Uai, mas por quê? Por que que uma hora deu certo e agora... Por que que foi aplicável de um jeito e não é aplicável de outro? Então, tudo isso surge dessa evolução coletiva, né, da sociedade, né, que vai melhorando, né, a forma de pensar e proporciona os, os avanços, né, vamos dizer assim, religiosos, né, que a gente teve, principalmente aí com o espiritismo. Ô, Tiago, a gente vê isso até em mediúnica, né? Até no processo, por exemplo, de Valdo, de Chico Xavier, e até de vários outros médios missionários que vieram, a mediunidade deles, elas, no princípio, é de uma forma mais passiva. À medida que eles foram evoluindo, estudando, já se tornou mais proativa, né? No sentido que eles conseguiam controlar os fenômenos, o próprio impulso. E eu vejo que a doutrina espírita também nos caminha para isso, porque, no princípio, quem participava da mediúnica machucava, fumava, bebia, era assim, tem gente que tinha até medo de ser médium por causa dessa forma como que o espírito dominava o corpo da própria pessoa, assim, superficialmente, digamos, né? Porque cada espírito ocupa um corpo, mas era tão assim passivo que ele não tinha controle. E hoje a gente já percebe que já tem esse controle. Por mais que o médium ele tenha uma mediunidade aflorada, ele consegue saber o que é dele, o que é do espírito, passando por um processo de estudo, né? Assim, uma educação mediúnica muito arraigada também, não é assim? No primeiro momento tem esses fenômenos que realmente chega e causa. Pelo que eu estou percebendo, assim, igual pela fala da Silva, a gente pode entender que naquela época o comportamento dos espíritos, como você falou, era de uma forma mais, assim, sem instrução, né? Digamos assim, não é isso? Isso mesmo, né? Isso tudo vem através do esclarecimento, né, gente? Tudo vem através do esclarecimento. Então, é aquele exercício que a gente fez uma vez, né? A doutrina espírita, por que que ela consola? Porque ela esclarece, né? No início da mediunidade, que é algo ali, né, desconhecido, né? Vamos supor, quem nunca ouviu falar em mediunidade, mas que tem o dom, né, da mediunidade, aí começa a comunicar, receber, entre aspas, receber, né, ali espíritos, ter diversos fenômenos mediúnicos ali. É assustador para essa pessoa, porque ela não conhece, ela não consegue controlar, né? A gente vê relatos aí das pessoas no supermercado, da pessoa na farmácia, andando, dirigindo e não conseguindo controlar a mediunidade, é um desespero total. Mas a partir do momento que ela entende, né, que o corpo é dela como espírito, que a mediunidade, né, é um fenômeno natural, que ela tem essa capacidade, que funciona, né, com a permissão da pessoa, que tem que ter uma sintonia, que tem um local adequado, tudo vai ficando mais tranquilo, né? Tudo isso por causa do esclarecimento, do entendimento. E esse exemplo ele é muito legal, Marilene, porque veja,
é necessário, né? A gente poderia questionar assim, por que que os espíritos deixam, então, né? O anjo da guarda, os benfeitores, por que que eles deixam para aquela pessoa que não tem a mediunidade ainda, não tem o entendimento da mediunidade, mas que já tenha o dom, né, aflorado, por que que os espíritos deixam que essas comunicações ocorram, que a pessoa passe por esses apertos, né, vamos dizer assim? Porque cabe à pessoa buscar o esclarecimento e passar pela situação. Se evitasse a primeira experiência, não ia despertar o interesse, né? Então, muitas vezes, até nas questões, né, que a gente fala, entrei no espiritismo pela dor, né? Muitas vezes é necessário passar por esse momento, né, entre aspas, de dor, né, de incômodo, de sofrimento, para que a gente busque a salvação real. E essa salvação real é exatamente a transformação íntima, né? Na mediunidade mesmo, a gente entender que tem que melhorar a sintonia, né, que tem local para as coisas acontecerem, enfim, desemboca, né, num tanto de outras situações, né, essa questão do esclarecimento. Os Acho que espíritos caiu aí de novo, gente? Sim. Uai, Tiago, nós não estávamos te ouvindo, não. Tá, eu comecei a ler aqui eu comecei a ler o item 15, eu percebi aqui que no computador também parou de falar. Eu comecei a ler o item 15 da Gênese, que lá no texto que a gente está lendo, no item 50, sugere voltar nele. Vamos ver aqui o que que fala. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado. Podia haver espíritos que se não consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos e costumes e instintos. Provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos, tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Pode-se então estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão. Reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente e peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo, porém, durar semanas, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se deu com relação a todos os outros princípios da doutrina espírita. Então, aqui, gente, está trazendo para nós um exemplo, né? O espírito morreu, a pessoa morreu, não reconhece, né, que ela morreu, acha que ainda está viva. Está trazendo essa situação para nós. O questionamento é: tem espíritos, né, no plano espiritual, tem os espíritos ali que cuidam da encarnação, da reencarnação dessa pessoa, o seu anjo da guarda. Por que que eles não chegam simplesmente para elas, né, em alguns casos, e esclarecem, né? Aqui, você morreu, né, e tal, e tal. Por que que não chegam direto e fazem isso? Em alguns casos, né, gente? Em outros, na maioria dos casos, esse esclarecimento acontece. Mas aqui está falando, por exemplo, daqueles casos que o próprio Allan Kardec e seu grupo de estudo presenciaram, né, durante a codificação. Muitos espíritos eram apresentados na condição de desencarnados que não reconheciam que estavam desencarnados. Então, a pergunta é nesse sentido. Por que que não fez o esclarecimento direto? Trouxe para uma reunião mediúnica, né, para que esse esclarecimento acontecesse.
para aprendizado, né? Aprendizado, tanto para os integrantes da reunião, quanto para o espírito. Várias outras coisas podem estar envolvidas. Muitas vezes, naquela reunião mediúnica, tem, né, algum espírito ali encarnado também, que tenha vínculo com aquele desencarnado e que precise, né, de passar por essa experiência de ajudar, que tenha, né, algum tipo de dívida, né, de situação para resolver, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido, né, que é falado que aquilo que os espíritos precisam esclarecer é esclarecido, mas aquilo que depender de nós, nós teremos que buscar. Finaliza aqui falando que, né, foi dessa forma, né, foi da teoria, foi assim que a teoria nasceu da observação, né? Dessa forma se deu com todos os outros princípios da doutrina espírita. Todos os princípios da doutrina espírita se deram, então, da observação. E depois da observação, traçar uma teoria e depois comprovar essa teoria. Alguém quer comentar, gente? Mais alguma coisa? Com certeza, essa experiência aí da mediúnica também pode ser assim, mais para a gente passar a acreditar também, né? De repente você depara com uma pessoa que desencarnou e ela vem se manifestando, aí você realmente acaba aumentando a sua credibilidade em relação à continuidade da vida, né? Também, né? Serve de experiência, né, para todos. Gente, no Gênesis, nós estamos estudando, né, o sacrifício lá de Caim e Abel, e ficou faltando a gente finalizar o item 8 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente estava discutindo o sacrifício mais agradável a Deus, que é no capítulo 10, item 7 e 8. Nós já discutimos sobre o item 7, né? Quando fordes depor vossa oferenda no altar e lembrar que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixa a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois volte e ofereça, né, a sua oferenda. Já discutimos esse. Vamos ler agora o 8, para a gente tecer alguns comentários breves, né, e a gente consegue prosseguir, então, na próxima semana com o Gênesis propriamente dito. Olha o item 8 que ele fala. Quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de teus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Gente, isso aqui tem tudo a ver, né, com a simbologia de Caim e Abel, do sacrifício, né? Veja, o que representa ali, então,
né? O que confirma, né, o que a gente já havia falado. O sacrifício de Caim é aquele sacrifício, então, material, mas ainda de uma intimidade coberta de sentimentos negativos. Ou seja, não é um sacrifício puro, tá? E do contrário, o sacrifício de Abel já é aquele sacrifício de uma alma purificada, né? Como fala aqui. É um sacrifício que vem da intimidade, assim como nós discutimos. Então, né, aqui é interessante porque fala do judeu e do cristão, né? O judeu ele tinha muito essa prática do sacrifício material, mas o cristão não oferece dons materiais, né? O sacrifício foi espiritualizado, né? E a gente vê isso. Jesus nunca fomentou, incentivou sacrifícios materiais, como os que ocorriam, né? Inclusive, ele criticou lá nos vendilhões expulsos do templo. O sacrifício que Jesus ensina é sempre o sacrifício espiritual. É a abnegação, é a paciência, é o perdão, dar o braço a torcer, né, de vez em quando. É a misericórdia, é a compreensão de que todos nós temos dificuldades, né, e que cada um, né, tem a responsabilidade e a dificuldade, muitas vezes, de passar por isso. Então, eu acho que fecha bem, né, com esse item aqui, confirma, né, e esclarece, né? Tocar só na parte aqui. O cristão não oferece dons materiais, pois E é foi... bonito, Pode falar, dona Cíntia. e é bonito porque esse tudo que você citou aí, e só depende de nós, é algo íntimo nosso, né? Por isso que é puro, né? Porque tá saindo de nós mesmos, né? Foi o que o Abel fez, né? É isso aí. É isso aí. Ó, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita. Essa oferenda ser bem aceita, né, gente, é a conexão. A conexão com Deus, então, ela só vem quando a consciência está tranquila. E aí sim vai ser um sacrifício verdadeiro. Porque, na verdade, Deus, né, gente, ele é dono de tudo, então ele não precisa ganhar nada, né? O sacrifício vai ser no sentido de nós mesmos melhorarmos, a cada um de nós. Aí é um sacrifício agradável a Deus, porque aquele espírito, né, nós, então, todos, espíritos ainda na jornada evolutiva, que fomos criados simples, ignorantes e num estado de pureza, né, inicial, mas que ao longo do caminho aí nos desviamos em alguns momentos. Quando a gente retoma o caminho, ou seja, quando a gente melhora alguma dificuldade nossa, a gente está retomando o caminho traçado por Deus. Então é por isso que esse é o sacrifício mais agradável a Deus. É muito legal, né, como que as coisas vão se completando, né? Desde o Gênesis até a terceira revelação, falando para nós a mesma coisa, né? Mas cada vez mais esclarecendo, né? E deixando aí mais fácil, né, da gente fazer. Como Dona Silva falou, todas coisas factíveis, né? Muitas vezes a dificuldade nossa em fazer é porque fere, né, o orgulho, né? E talvez por um pouquinho de egoísmo a gente tenha dificuldade, mas são todas coisas factíveis. Que fique o ensinamento moral, então, de que nós podemos, né, melhorar e fazer sacrifícios agradáveis a Deus. Mais alguém, gente? Eu acho que nos chama também uma reflexão, assim, de que
o que nós temos de Caim, o que a gente tem de Abel, para a gente também evoluir, porque a gente ainda é muito vulnerável. Tem hora que a gente é Abel, tem hora que a gente é Caim, tem hora que a gente quer crescer. E essa reflexão ela é importante, que ela vem desde a época da criação do mundo, né? Já, hoje a gente já não tem a limitação que a gente tinha naquela época, né? Hoje a gente já tem uma abertura mais, com o avanço da vinda de Jesus trazendo amor, isso vai trabalhando interiormente também a gente, né? Só que a gente ainda tem muito ainda de cair, né? Então, acho que é uma forma da gente também estar refletindo. O que é que você pode fazer, Marilene, para você ser mais Abel que cair, né? Exatamente. Cada um, né, com as suas dificuldades, né? Mas trabalhando para ir purificando, né, gente? O espírito puro é o quê? É aquele que conseguiu se purificar das mazelas que ele mesmo foi adquirindo ao longo da jornada, né? Mais alguém, pessoal? Vou finalizar então com a nossa prece. Vamos agradecer então, né, a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz e a sua paz, Senhor, continue nos abençoando, guiando os nossos passos, melhorando as nossas intenções e nos dando bom ânimo, boa vontade para transformarmos a nossa vida e a nossa volta. Que o Senhor abençoe todos os presentes, aqueles também que não puderam estar. Agradecemos pela oportunidade desse estudo, pelo amparo espiritual e que a sua luz e paz esteja sempre conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e assim seja. Assim seja. Assim seja. Bom final de Estava semana. tentando lembrar Assim aqui, acabei seja. lembrando, gente. Estava tentando lembrar. Uma música chama Dom de Iludir, é do Caetano Veloso. Ela fala uma parte assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, de perdoar, de entender, mas a gente esquece, né, que temos aí as nossas dificuldades, né, mas que é muito bom, né? Às vezes, de um processo de dor, a gente consegue uma melhoria, mas também é muito bom, né, a gente ter essa consciência, né, de sermos nós mesmos, de termos o conhecimento, né, próprio, que isso também ajuda na nossa mudança. Então, para ajudar aí na nossa reflexão, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Obrigado, pessoal. Verdade. Até semana que vem. Boa tarde. Obrigada a Agradecendo. você, Thiago. Obrigada, Nada. Obrigada, Tiago. Com pessoal, Deus. pela Boa companhia. Bom tarde. fim de semana para todos.